Salve, salve! Hoje vamos falar sobre o signo ascendente, um dos pontos de grande importância dentro do estudo do mapa astrológico devido ao fato de influenciar fortemente na sua personalidade, no seu comportamento, na sua expressão, além de ser um signo de grande poder, um signo que representa muito dos seus dons, do seu poder pessoal, um signo de muita força em você. Além de ser um signo também que representa muito sobre a sua estrada, de como você orienta o seu caminho, a sua jornada, as escolhas que você faz rumo à construção do seu destino, rumo à construção da sua história, aqui na existência que você está manifestando neste momento. Vou falar sim sobre cada um dos 12 signos, o que representa o ascendente como signo de Áries, Touro, Câncer, Libra, enfim, vou falar sobre cada um dos 12 signos. Mas antes é de suma importância que você compreenda bem o que significa o posicionamento no mapa astrológico do ascendente. Então, porque cada ponto no mapa significa algo diferente. O Sol tem um significado, representa uma área da sua vida, um aspecto da sua existência. A Lua representa uma outra área, Plutão representa outra. Enfim, o meio do céu significa outro assunto também. Cada posicionamento no mapa astrológico representa um aspecto seu, representa uma dimensão da sua experiência como ser humano dentro desse jogo evolutivo aqui no planeta Terra. Hoje vamos focar nesse estudo do ascendente. Então vem comigo, antes de a gente seguir no estudo, vou pedir para você, deixa seu like, isso ajuda muito na expansão desse conteúdo aqui pelo YouTube, para que mais pessoas conheçam o canal, conheçam esse trabalho. Também peço que você se inscreva no canal, caso você não se inscreveu ainda, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro dos próximos conteúdos. Também vou pedir para você escrever aqui nos comentários qual signo que você tem, o seu ascendente, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre a energia dele. Pode comentar ali que depois eu respondo. Se você não sabe qual é o seu signo ascendente, é bem fácil de descobrir. Você vai precisar da sua data, da sua cidade, da sua hora de nascimento. Você pesquisa aí no Google, qualquer site para calcular mapa astrológico, pode pesquisar assim, ó, mapa astral grátis. Aí você vai lá, coloca seus dados, vai ter os campos para você preencher, sua data, sua cidade, sua hora de nascimento. Preenchendo esses dados, vai abrir o gráfico do seu mapa e vai dizer ali então qual signo que você tem ascendente. Aí você volta aqui no vídeo e depois vai seguindo no conteúdo. Caso você já saiba o seu ascendente, vamos firme aqui então no vídeo que a gente vai falando mais sobre isso agora. Primeiro ponto que eu gostaria de falar para vocês em relação ao signo ascendente é que é o signo que estava ascendendo no horizonte no momento em que você estava nascendo. Então, sempre que você olha para o horizonte, olha lá no fundão lá do horizonte, tem algum corpo celeste ascendendo naquele momento. Então, às vezes é uma constelação, às vezes é o Sol, se for no horário da aurora, né, aquele momento em que o Sol está nascendo, às vezes é a Lua, quando é o fim de tarde, daí de repente começa a surgir a Lua no horizonte, certo? Então, a constelação, que está diretamente ligada ao signo, que estava então ascendendo no horizonte no momento em que você nasceu, esse é o seu signo ascendente, especialmente dentro do ponto leste, então diretamente também associado a esse aspecto, porque no momento que você olha para o oeste, é o signo que está na verdade descendendo, que seria o signo que está descendo para baixo da terra, podemos dizer assim, como se você estivesse olhando o pôr do sol. O Sol está descendo no horizonte, ele está sumindo no horizonte. Então, e aí já representa o ponto oeste, enquanto o leste é o ponto do ascendente. Se você quiser que eu fale mais sobre o descendente no mapa, que inclusive um outro ponto assim a ser estudado, comenta aqui. Fala mais sobre o signo descendente, que daí eu incluo, eu vejo que se é algo que vocês têm interesse, eu incluo nos assuntos os quais eu posso trazer aqui como conteúdo no YouTube, eu coloco na minha listinha. Mas vamos seguindo então aqui no estudo do signo ascendente. Quando você fala de ponto leste, de ascendente, você fala de nascimento. Então, o nascimento de toda e qualquer expressão sua está diretamente ligado ao seu ascendente. Por essa razão que ele está ligado à sua personalidade. Tudo que você faz está diretamente matizado energeticamente, está diretamente colorido, adaptado pela sua personalidade. Você quando fala, você tem uma forma, um tom de voz, um determinado trejeito ao se comunicar, certo? Isso tudo está diretamente associado à sua personalidade. Você quando beija alguém, ou você quando abraça alguém, ou você quando anda de skate, ou quando anda de bicicleta, ou quando dirige, tudo isso
que você faz é, digamos, colorido pela sua personalidade. Pessoas com personalidades distintas realizam atividades iguais de forma distinta. Então, quando você vai nadar, a forma como você nada também está ligado ao seu ascendente. A forma como você expressa qualquer energia, qualquer atividade que você for fazer é colorida pelo seu signo ascendente. Se a gente for transportar isso para a linguagem do mapa astrológico, cada ponto do mapa representa alguma coisa. Por exemplo, a Lua representa suas emoções, Mercúrio representa sua comunicação. Então você vai ter uma forma única de se comunicar e uma forma única de vibrar a sua energia emocional de acordo com o signo de Mercúrio e o signo da Lua. Mas quando você for expressar essas emoções para o mundo, ou quando você for se comunicar ou falar alguma coisa, não é somente o signo ascendente... Não é somente o signo de Mercúrio ou o signo da Lua que vai influenciar, mas também o seu signo ascendente. Então vamos supor, você tem um Mercúrio em Peixes. Você vai ter uma comunicação mais poética, porque Peixes ele é um signo que trabalha muito esse aspecto da teatralidade, da poesia, do lado lúdico da vida. Mas como você, por exemplo, pode ter um ascendente em Touro, ao mesmo tempo que a sua comunicação é poética, ela é bem prática. Ela é bem voltada para o que deve ser feito, porque o touro ele é um signo bem pragmático, bem prático, por exemplo. E absolutamente tudo que você for fazer vai ter um toque taurino. Então, o signo que você tem ascendente, ele vai direcionar as energias de todo o seu mapa. Não importa o que você tem em cada um dos pontos do seu mapa astrológico, quando você expressa essa energia, o ascendente assume, digamos, a cobertura do bolo. É como se todos os pontos do seu mapa astrológico formasse então um bolo, e é a consistência, as múltiplas camadas do bolo. Mas a cobertura, a parte superior, que fica mais visível, representa a sua personalidade, que representa o ascendente. Então é o seu personagem, podemos colocar dessa forma. Persona, personagem, é um termo grego, no sentido assim de que é algo que a gente demonstra para o mundo. Não é necessariamente aquilo que a gente é no nosso aspecto mais profundo, mas é algo que é demonstrado a partir das nossas ações, a partir das nossas falas, a partir dos nossos gestos. Tudo isso é o que compõe a nossa personalidade, o que compõe o nosso comportamento. Não que a gente seja o nosso comportamento, não é assim a nossa essência mais profunda. A forma como a pessoa se comporta, a forma como a pessoa se expressa é o que ela é. Na verdade, é um dos componentes do bolo que ela é, uma das camadas do que ela é. Mas existem camadas mais profundas. Claro que a cobertura é uma camada bem significativa no bolo, inclusive por isso que o ascendente assume uma importância tão grande no estudo do mapa astrológico. Mas se você for querer saber, por exemplo, da sua essência mais profunda, você pode observar o seu Sol no seu mapa astrológico, que representa muito a respeito da sua individualidade, daquilo que você é como uma instância mais profunda. Também fala muito sobre o seu propósito. Mas daí você pode observar a Lua, que representa as suas emoções. A questão é, o propósito do seu Sol vai ser trabalhado também de acordo com o seu ascendente, as emoções da sua Lua vai ser trabalhado também de acordo com o seu ascendente. Por isso que eu falei para vocês no princípio do vídeo que é um signo de grande poder. A casa 1, que é a casa do ascendente, é a casa nativa do signo de Áries, que é um signo que representa muito do agir, do executar, do fazer acontecer, certo? A iniciativa de realizar algo, de movimentar algo. Então o seu movimento, a sua ação, a forma como você se movimenta em todos os aspectos. E o movimento, ele está expresso em tudo, gente. Ele está expresso tanto na forma como você fala, como na forma como você sente, como na forma como você expressa as suas emoções, como na forma como você se relaciona, que aí já seria Vênus. O movimento, ele está presente em tudo. Então, o pontapé inicial, antes de tudo acontecer, porque, por exemplo, o momento que você viu lá, um exemplo aqui para a gente refletir juntos, você viu lá uma pessoa que você achou legal, que você se interessou, que você se sentiu atraído e, nossa, eu quero namorar essa pessoa. Mais ou menos assim, você pensando, né? Quando você vai se movimentar até ela, o seu signo ascendente está presente. Por exemplo, uma pessoa que vai ter o ascendente em Gêmeos, ela pode utilizar como principal ferramenta de aproximação, de contato dessa pessoa que ela sentiu desejo, que sentiu interesse, assim, de se relacionar, a sua comunicação. Porque a sua comunicação vai ser um dos seus poderes pessoais. Aí já falei um pouquinho, né, para trazer um exemplo, depois eu vou falar melhor sobre os 12 signos de forma mais direta, né? E com base nisso que a gente conversa, podemos compreender que o ascendente é a nossa força pessoal para autoafirmar
a nossa energia aqui nesse mundo. Para que a gente tenha sucesso em qualquer empreitada, em qualquer movimento, seja na nossa profissão, por exemplo, Saturno rege a profissão. É importante a gente vibrar o signo que tem Saturno para que a gente consiga lidar bem com a nossa área profissional, certo? Mas ao mesmo tempo o signo ascendente ele também exerce um papel de grande importância. Então o signo ascendente é aquele que a gente coloca em qualquer ponto no mapa como um elemento que se mistura com o signo dos outros pontos do mapa. E conforme a gente vai trabalhando a energia dele em todos os aspectos da nossa vida, a gente tende a ter uma boa abertura de caminhos, a gente tende a trazer um bom nascimento de resultados, de efeitos das nossas causas, das energias que a gente está empreendendo aqui na Terra. Por isso é bem importante que a pessoa esteja buscando se sintonizar com os assuntos referentes ao seu signo ascendente. E esse aspecto de buscar os interesses do signo ascendente é algo muito importante para que você esteja em harmonia com a sua própria personalidade. Porque se você tem uma personalidade, por exemplo, de algum signo que seja mais livre, se você ficar muito focado, muito preso, muito colocado em determinado foco, em determinado caminho, sem às vezes abrir a cabeça para outras coisas, isso daí reduz completamente seu poder pessoal. Então as pessoas são distintas. Às vezes o que serve para uma pessoa não serve para outra. E a astrologia nos ajuda a compreender um pouco mais também o que serve para nós, qual é o nosso caminho, como que a gente pode ter um melhor aproveitamento da nossa vida, dos nossos talentos e superar os nossos desafios a partir dessa compreensão dos pontos do mapa astrológico. Então, gente, para finalizar essa primeira etapa do vídeo, eu gostaria de falar que o ascendente é o canal por onde transparece as energias de todos os outros pontos do mapa astrológico. Ele atua como um filtro matizador de tudo que está dentro de você, que é transportado para fora através dessa casca que você carrega, o seu personagem, a sua personalidade. Não importa qual setor da sua vida, absolutamente tudo que você for realizar, que você for se conectar, vai trazer impresso a energia do ascendente também. E quanto mais você toma consciência dessa energia e compreende ela como um poder pessoal, como uma ferramenta de abertura de caminhos, mais você tem um melhor aproveitamento de todas as áreas da sua vida. Dito tudo isso, acredito que ficou claro o que representa o signo ascendente. Poderíamos ficar falando mais sobre isso, porque o ascendente ele é algo que engloba muita coisa, mas também procuro ser mais simples e direto aqui no vídeo para que a gente consiga ter um bom aproveitamento de forma simples e prática também. Então agora vamos falar sobre os 12 signos, também vou procurar ser bem direto em relação a cada um deles. Primeiro signo, ascendente em Áries. As pessoas que têm o ascendente em Áries possuem uma personalidade independente, muito enérgicas, são pessoas que precisam estar em movimento, que são muito voltadas para a ação. Então, em determinada direção que faça sentido para a pessoa que tem o ascendente em Áries, ela precisa estar escoando, direcionando a sua energia. Porque se a pessoa que tem o ascendente em Áries direcionar a energia apenas para dentro e não estiver agindo no mundo, ela tende a se tornar impaciente, ela tende a se tornar agressiva. Então, precisa ter algum projeto, algum trabalho, alguma relação para direcionar essa energia. Um esporte, a sexualidade, precisa estar direcionando essa energia vital para alguma coisa, precisa estar fazendo no mundo. Se começa a ficar esperando muito, por isso que às vezes é difícil para essas pessoas esperar pelos outros, se fica muito parado, esperando muito, ela começa a ficar impaciente. Começa assim a subir um fogo dentro dela que daqui a pouco ela explode e causa a destruição de todo o universo ao seu redor. Então é bem importante estar agindo, estar fazendo. São pessoas que têm muita força de vontade, que quando se determinam em relação a algum projeto, alguma coisa, elas vão com tudo. Elas se entregam com muita força dentro daquilo que realmente toca o seu coração, dentro daquilo assim que desperta o seu amor, sabe? Elas vão com muita passionalidade, com muito calor, com muito fogo, com muita vontade dentro do projeto, da relação, do que for que faça sentido pro seu coração. São pessoas que precisam ao mesmo tempo de um espaço para si, precisam dessa autonomia, da sua individualidade, como falei antes, são muito independentes. Um dos desafios dessa pessoa, que por mais que ela tenha muita energia, muita vontade, inclusive sirva muitas vezes como exemplo para as outras pessoas, porque a pessoa com ascendente Áries é aquela pessoa que tem um toque de general, sabe? É aquele guerreiro da linha de frente, sabe? É aquela pessoa que vai lá e
bota muita energia na coisa. Sabe quando você vê uma pessoa cozinhando, por exemplo, a pessoa cozinha rápido, pum, 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 e faz assim, tem assim, uma certa maestria naquilo? Claro, não quer dizer que a pessoa com acidente de Áries vai ter essa maestria para cozinhar, mas com aquilo que ela se propõe a realizar, ela tem assim, sabe, uma energia muito grande naquilo que ela faz. Ela explode assim e de repente cria o universo com aquela energia tão vivaz que ela coloca no que está sendo executado. Por mais que ela tenha isso, por outro lado, ela também tem uma dificuldade de concluir o que começou. Muitas vezes as pessoas que têm ascendente Áries começam uma faculdade, daqui a pouco não vai até o final, começam um projeto, não vai até o final, começam uma relação, daqui a pouco termina. Por quê? Porque elas perdem o interesse. Então perde aquele fogo, sabe? Aquele fogo é uma coisa que normalmente dura um certo tempinho ali no calor do início e depois acaba não tendo consistência. Para a pessoa que tem o ascendente Áries ter consistência em alguma coisa, é muito importante que ela sintonize com o seu coração e que aquilo constantemente ofereça novidades para ela que possa estar abastecendo esse calor. Então, quando a coisa fica muito mecânica, muito previsível, a tendência é que as pessoas com ascendente Áries percam o seu interesse rapidinho. E vamos para o signo de Touro. As pessoas com ascendente em Touro têm uma personalidade terna, tranquila, calma, numa boa. São pessoas assim que têm esse movimento mais devagar e sempre. São pessoas que colocam um determinado foco para algo que querem realizar, são muito concentradas e firmes dentro daquilo que querem realizar, porém num ritmo mais tranquilo. São pessoas assim que não se desdobram em 50 para fazer a coisa, sabe? Elas vão um pouquinho cada dia, beleza, eu trabalho um pouquinho hoje, mas depois que eu trabalho eu quero curtir. Tá, trabalhei, agora eu quero ir lá tomar um banho de cachoeira. Daí depois eu vou dormir um pouquinho, porque eu gosto de dormir e gosto de descansar e a minha cama é bem confortável. E depois eu quero comer uma coisa gostosa. É mais ou menos assim que o signo de Touro trabalha, nesse sentido de equilibrar tanto o trabalho, personalidade assim das pessoas muito trabalhadora, pessoas assim muito focadas naquilo que deve ser feito, mas na hora que tem que descansar, é muito foco no descanso também, na hora que tem que se alimentar ou for curtir os prazeres da vida, muito foco nesse aspecto também. São pessoas assim que têm uma certa sensualidade, que tem assim trejeitos bem sensuais e charmosos por natureza também, que acabam expressando dessa forma a sua energia. Isso porque o signo de Touro também é regido por Vênus, que é a deusa do amor, né? Seria traduzida como Afrodite, a deusa grega. São pessoas muito voltadas para os resultados e para as realizações práticas também, no sentido assim de o que trouxe de frutos a minha ação. O que trouxe de resultado a minha ação e o meu trabalho? E vamos para o signo de Gêmeos. Aqui temos pessoas de personalidade muito sociável, comunicativa, que gostam de levar os seus conhecimentos para o mundo e da mesma forma receber os conhecimentos do mundo. Estão sempre procurando aprender coisas novas, são muito curiosos, querem assim ouvir a história das pessoas, querem ouvir novos assuntos, aprender novos temas e possuem uma leveza, algo assim jovial na sua expressão. Também são mais velozes. Todos os signos de fogo e de ar, inclusive, eles são mais velozes, enquanto os signos de água são um pouco, os signos de água e os signos de terra são um pouquinho mais lentos. Eu inclusive gravei um vídeo falando sobre isso, os elementos e as qualidades dos signos. Eu vou deixar aqui na descrição, se você quiser ver, só clicar ali depois e dar uma olhada. Então, seguindo no signo de Gêmeos, as pessoas do signo de Gêmeos, elas precisam estar em contato com a busca pelo conhecimento. Se a pessoa que tem o ascendente em Gêmeos não tiver, de alguma forma, aprendendo mais a cada dia ou se comunicando dessa forma, ela tende, assim, sabe, a encontrar uma certa melancolia dentro dela, assim. Ela tende, assim, a não ficar tão feliz se isso não estiver acontecendo. São pessoas muito adaptáveis, que tendem, assim, a se adaptar a diversas situações, com diversas condições diferentes, que falam sobre qualquer assunto com qualquer pessoa e que possui essa abertura para então socializar com diversos aspectos distintos dentro do universo. Signo de Câncer, pessoas com a personalidade muito maternal, sensível, emotiva e empática. São aquelas pessoas que muitas vezes tomam as dores das pessoas mais próximas para si e que auxiliam numa certa cura emocional das pessoas que ela ama. São pessoas assim, sabe, que têm muito carinho por quem se aproxima.
Não que sejam as pessoas assim que vão ter carinho pelo mundo inteiro, sabe? Mas elas têm assim muito apreço pelas pessoas que são familiares, que frequentam a sua casa, que já provaram que merecem ser seus amigos, né? E também pela sua família, muitas vezes. É aquela pessoa que tem um toque maternal, sabe? Que auxilia no desenvolvimento das outras pessoas, que de repente assim, sabe, por um lado, né, tem o pai, né, que às vezes aponta a direção, ó, meu filho, faz isso aqui e tudo mais, que às vezes impõe limites, e tem a mãe, sabe, que é quando assim a pessoa chora, ela vai pro colo da mãe, sabe? E câncer representa esse colo de mãe. Pessoas com signo ascendente representam isso, um colo de mãe. São pessoas assim, sabe, que quando os amigos estão mal, lá vai o câncer, lá, né, a pessoa com ascendente em câncer fazer o papel de psicólogo, auxiliar a pessoa a enxugar suas lágrimas e compreender, né, se autoconhecer a respeito do porquê que aquilo aconteceu e como que ela pode melhorar a partir disso e quem sabe ressignificar a sua vida. E ao mesmo tempo são pessoas assim que são muito sensíveis, que se emocionam muito com as coisas da vida e que inclusive precisam desse estímulo emocional para se sentir bem. Precisa assim, sabe, entrar em contato com pessoas, com situações, com trabalhos que realmente toquem as emoções, que emocione. Então assim, se eu tô lendo esse livro tem que me emocionar. Se eu tô me relacionando com essa pessoa, então eu tenho que estar envolvido emocionalmente com isso. São pessoas que precisam desse envolvimento emocional para com a vida. E vamos para o ascendente Leão. Aqui temos pessoas com uma personalidade muito criativa e extrovertida. Pessoas que gostam de expandir os seus valores internos para o externo. Pessoas assim que acabam levando todos aqueles conceitos, conhecimentos, ideias para o mundo e de uma maneira a inspirar o mundo dessa forma, de inclusive servir como um abastecedor da energia dos outros. A pessoa com ascendente em Leão, ela tende assim, sabe, a inspirar muitas outras pessoas que ela entra em contato. Digamos assim, a pessoa às vezes está um pouco deprimida, um pouco para baixo, depois de encontrar a pessoa com ascendente em Leão, ela pode assim, quem sabe se inspirar, ela pode se animar de quem sabe tocar para frente a sua vida de alguma maneira, de tocar para frente algum projeto. E já então as pessoas com ascendente Leão precisam também trabalhar sua criatividade. Elas precisam assim de alguma maneira trazer a expressão criativa fruto de tudo que está dentro delas. Então, se ela, por exemplo, gosta de determinada arte, ela precisa expressar essa arte para o mundo. Se ela gosta de determinada linha de conhecimento, estuda determinado assunto, ela precisa levar isso para o mundo. São pessoas assim que precisam distribuir a sua mensagem de forma criativa e que para elas é muito complicado quando elas ficam assim com algum trabalho muito mecânico, muito operacional. Precisa ser algo que mexa com a sua criatividade, algo que ela esteja criando para distribuir para o mundo, não algo que, quem sabe, ela recebeu alguma ordem e está executando puramente de forma mecânica. Costumam ser muito leais e íntegros aos seus princípios, com muita firmeza e concentração e consistência dentro daquilo que eles acreditam. Quando o leão é conquistado por algo, né, o seu ascendente leão é conquistado por algo, algum trabalho, alguma relação, ele coloca muita energia naquilo para que aquilo cresça e crie cada vez mais, para que assim se crie cada vez mais desdobramentos a partir daquele encontro, certo? E vamos ao signo de Virgem. Aqui temos uma personalidade muito prestativa, com muita vontade de servir os outros, de ajudar o próximo, com essa necessidade de aperfeiçoar tudo que toca também. Uma personalidade muito detalhista, que inclusive deve tomar um certo cuidado para às vezes não ficar muito presa aos detalhes, porque um desafio é que às vezes o Virgem não consegue avançar nos seus projetos porque fica muito preso na minúcia, no detalhe de um passo que ele está colocado ali em determinado momento da sua trajetória. Mas são pessoas assim que gostam de servir. São pessoas que precisam inclusive estar servindo aos outros para se sentir bem, para estar bem consigo mesmo. Então, com o signo de Virgem, ele tem essa magia de pegar algo que esteja sujo, grotesco, feio e aperfeiçoar aquilo. E pega assim o carvão bruto e transforma o diamante através de muito trabalho, de muita dedicação. São pessoas que têm assim muita dedicação. E o grande poder, né, já que o ascendente fala sobre isso, né, é justamente isso, é trazer o diamante do carvão através de trabalho, de organização, de limpeza, de estar refinando tudo aquilo que toca. E vamos para o signo de Libra, pessoas que possuem uma personalidade muito calma, muito numa boa, muito harmônico,
no sentido que as pessoas que têm o ascendente em Libra é difícil brigar com elas, porque elas estão sempre numa paz, estão sempre numa boa, tem assim um toque de diplomacia natural nelas. Elas sempre apaziguam, onde quer que elas estejam, tem algum conflito, elas sempre atuam como agente harmonizador. Tem algum conflito, não, vamos apaziguar aqui, vamos ficar numa boa. E tem esse aspecto muito de colaborar, sabe, de trabalhar assim para uma união. E ao mesmo tempo são muito voltados para os relacionamentos. Um dos desafios é às vezes ficar tão voltado para os relacionamentos que esquece de si. E às vezes pode surgir uma certa dependência das relações também, coisa que é importante ir trabalhando para transcender. Além disso, são pessoas também muito voltadas para o que é belo, para o que é bonito, tem uma natureza artística, sabe? Gosta de buscar melhorar o padrão estético de tudo. Então, assim, tá na casa dela, ela quer deixar as coisas bonitas, vai servir um jantar, não tem que ser bonito aqui e tudo mais, a mesa com flores, assim, nesse estilo. São pessoas, assim, que querem embelezar o universo. E vamos pro signo de Escorpião. Aqui temos personalidade profunda e intensa dentro do que está sendo vibrado emocionalmente. São pessoas, assim, que quando sentem-se atraídas por determinado caminho, colocam muita energia emocional naquilo, assim, ficam vibrando emocionalmente, é lá que eu vou chegar, é lá que eu vou conseguir. Isso traz uma determinação praticamente inabalável. São pessoas assim muito obstinadas em chegar aos seus objetivos, que têm muita força emocional, que dificilmente se abalam com críticas ou com desafios, e que são muito seguras normalmente de aonde que estão e de aonde que vão chegar e do que precisam fazer. E que por isso são assim grandes agentes da transformação, tanto do universo quanto de si mesmo. Ficam assim com muito foco no que elas querem e vão fazendo um caminho para se transformar dentro daquele propósito o qual estão colocados a chegar. Ao mesmo tempo são pessoas que têm muita intuição, que são muito voltadas a descobrir o que está oculto, tem muito interesse assim pelos mistérios da vida, do universo, que querem decifrar os enigmas da existência e o enigma de tudo que eles tocam. Então, assim, determinado trabalho, determinada relação, conhece uma pessoa, ele quer embarcar na profundidade, não é aquela coisa rasa, assim, sabe, de oi, tudo bem, como é que tá você? Tu viu, choveu hoje, né? Não, é uma coisa mais profunda, já vai querer entender a respeito de tudo que está associado à sua bagagem emocional, vai querer entender a respeito de que veio fazer aqui nesse mundo, por que você está aqui, por que o nosso encontro está acontecendo. É esse papo mais profundo sempre que está rondando a energia escorpiana. Além de serem pessoas que têm muito poder de transmutação das energias do ambiente. A pessoa que tem um ascendente escorpião tende a nivelar a energia do ambiente a partir do que ela sente. Se ela está se sentindo bem, ela tende a espalhar esse bem para todas as pessoas que entram em contato com ela. Se ela está se sentindo mal, a tendência é que ela espalhe uma nuvem negra, onde quer que ela esteja. Signo de Sagitário, aqui temos uma personalidade muito livre, com vontade de sempre expandir os seus horizontes, de conhecer coisas novas, de abrir caminhos para experiências que ainda não foram vividas. Então, se eu nunca tomei banho de mar, eu quero lá tomar banho de mar. Se eu nunca fiz aquela trilha, eu quero fazer. É personalidade exploradora, a pessoa quer conhecer o mundo, quer conhecer o universo, quer ter experiências novas. Por isso que ela acaba gostando de viajar, acaba gostando assim de conhecer novas pessoas, acaba gostando assim de aprender novos assuntos. E é muito importante para a pessoa que tem o ascendente em Sagitário estar sempre expandindo no que diz respeito ao seu conhecimento. É muito importante assim que ela vá buscando cada vez mais sobre, seja lá, ela gostou de astrologia, então que ela vá buscando cada vez mais sobre astrologia, que ela vá abrindo leques que ela não abria antes em relação àquele conhecimento que ela está então se interessando. Ao mesmo tempo precisa de aventura, precisa de movimento. Por isso que não é só o conhecimento por si só. É importante colocar esse conhecimento em prática na sua vida. É importante assim que isso traga alguma significância para a sua vida. E quando eu falo de aventura, no sentido que são pessoas que gostam assim de ousar, inclusive, de fazer o que quer, independente dos riscos, sabe? Não, eu quero pular de bungee jump, então eu vou lá, eu pulo de bungee jump mesmo e é isso aí. É algo que vai me trazer, assim, esse calor de viver. São pessoas que gostam dessas experiências intensas e de estar sempre descobrindo novo. Vamos para o signo de Capricórnio. Aqui temos pessoas de personalidade responsável, comprometida e que tendem sempre a focar naquilo que é importante para si, de acordo com o que julga importante. Então, tem um determinado projeto, quero construir determinada coisa. São pessoas que têm muita necessidade de construir algo que seja útil ao mundo,
Então eu quero fundar minha empresa, eu quero construir o meu caminho, eu quero construir o meu trabalho. Não necessariamente seja uma empresa, às vezes pode ser simplesmente um trabalho, um caminho, sabe? Mas que ao mesmo tempo são pessoas que têm uma natureza empreendedora e que querem sempre desenvolver mais dentro do que diz respeito àquilo que chama atenção, aquilo que faz sentido para o seu coração, aquilo que desperta interesse dentro dos seus conhecimentos, dentro do seu caminho. São pessoas que estão sempre trabalhando para chegar mais alto, sempre se esforçando para chegar mais além. E muitas vezes acabam, às vezes, tolhindo esse lado do lazer e da diversão por causa disso, porque estão sempre muito preocupados em chegar lá no topo da montanha, em buscar desenvolver na sua profissão, no seu trabalho. São pessoas muito voltadas para esse universo profissional, pessoas que precisam estar constantemente desenvolvendo no que diz respeito à sua execução de trabalho e à sua profissão. E para isso são pessoas que contam com uma natural força de concentração, de disciplina, de persistência e força de superação. E tudo isso voltado para o projeto o qual ele considera útil para a sua vida. Para o Capricórnio, ascendente Capricórnio, esse é um dos aspectos mais importantes. Se eu vou me movimentar, qual é a utilidade desse movimento? Se eu for construir isso, qual é a utilidade disso para mim e para o mundo? Isso é muito importante dentro da construção do caminho da pessoa que tem um ascendente em Capricórnio. E vamos ao ascendente em Aquário. Aqui temos pessoas com uma personalidade muito voltada para o coletivo, pessoas que se preocupam muito com a evolução dos grupos, muito voltada para os grupos de amigos, para as instituições, para as sociedades que faz parte e que gosta de ver esse progresso a nível social, que a gente vá assim, sabe, encontrando cada vez mais união e cada vez mais justiça dentro do que diz respeito ao que fica bom para o todo, dentro daquilo que fica positivo para todos. Também são pessoas de personalidade muito livre, que gostam de se expressar do jeito que elas são. Não gostam, assim, sabe, de ser tolhido dentro da sua expressão ou de fazer aquilo que não querem fazer. De maneira alguma, isso para uma pessoa que tem um ascendente aquariano é muito dificultoso, assim, de fazer aquilo que não quer, a não ser que seja para o bem maior da sociedade, do coletivo, daí às vezes eles até acabam cedendo. Mas são signos que são muito autênticos, muito originais e que têm uma natureza inovadora. Então gostam de se expressar de uma forma excêntrica, de uma forma que ninguém se expressou antes, de uma forma que seja única deles. E eles têm uma natureza muito amigável, sabe, muito sociável, e gosta de um papo inteligente, gosta de um papo assim a respeito de coisas alternativas. Então, ao invés da gente falar, por exemplo, de medicina muito tradicional, por exemplo, vamos falar sobre homeopatia. Ao invés de falar de astronomia, vamos falar de astrologia. Eles gostam desses caminhos de estudo mais alternativos e costumam sempre ter posicionamentos bem articulados, inteligentes em relação a tudo aquilo que eles estão se propondo a levar para o mundo, a comunicar. E por mais que sejam bem amigáveis, é sempre por interesse intelectual. Dificilmente a pessoa com ascendente em Aquário ela vai ser aquela pessoa que exprime completamente as suas emoções e fala da sua vida a nível pessoal. Muito assim dos seus interesses em relação às outras pessoas parte dessa afinidade intelectual. E vamos ao signo de Peixes. Aqui temos uma personalidade sonhadora, romântica, lúdica, muito voltada para o lado místico da existência. Pessoas que buscam se conectar com aquilo que é mais subjetivo, com aquilo que está além do plano tangível. Ao mesmo tempo são pessoas muito compassivas, que gostam de auxiliar as outras pessoas, que gostam de se doar. Muitas vezes para a pessoa que tem um ascendente em Peixes é difícil, às vezes ela reservar tempo para ela mesma, por exemplo. Muitas vezes ela está sempre se doando para as outras pessoas. Ah, estou precisando de ajuda na minha mudança. Lá vai a pessoa com ascendente em Peixes ajudar. Ela muitas vezes se dissolve das suas necessidades pessoais para auxiliar os outros. Isso é muito legal, né? Trabalhar essa compaixão, mas se for exacerbado, isso pode acabar fazendo mal. Inclusive porque muitas vezes as pessoas com ascendente em Peixes possuem uma certa ingenuidade, que acaba às vezes não filtrando para onde que direciona a sua ajuda, para onde que direciona o seu apoio, e às vezes acaba trazendo essa energia de cuidado, de apoio para quem na verdade só está querendo se aproveitar delas. Então esse é um dos cuidados necessários. Ao mesmo tempo é bem importante para as pessoas com ascendente em Peixes estar buscando de alguma maneira trabalhar a sua espiritualidade, estar conectado com esse aspecto da divindade, estar conectado com esse aspecto mais místico da existência. Então é isso, gente. Tá aí o estudo do signo ascendente, falando um pouquinho sobre os 12 signos de forma bem direta, bem objetiva, mas acredito que já trouxe boas reflexões para você assim, em relação ao ascendente que vocês carregam. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, ativa o sininho das notificações, se inscreve, não esquece de deixar o seu ascendente aqui nos comentários para a gente seguir conversando, para a gente seguir refletindo juntos. E é isso, galera.
Desejo aí para vocês muito autoconhecimento e muita consciência dentro da trajetória da vida de vocês e até um próximo vídeo.